Bom dia, queridos irmãos da classe do Novo Testamento. Aqui quem fala é a professora Esther e é sempre um prazer estar aqui para ministrar as aulas para os irmãos. Todos os domingos, eu e o professor Márcio estamos aqui no YouTube, né, por conta da pandemia, não presencialmente. Nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor na nossa classe do Novo Testamento, na classe da IBD do Novo Testamento, da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. Então, nós estamos fazendo uma leitura cronológica, ou seja, de acordo com que os fatos ocorreram na Bíblia. E nós estivemos lendo os evangelhos, que narram o tempo em que Jesus esteve conosco. E na aula passada, o professor Márcio nos deu uma aula muito boa sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que conta o início da igreja cristã, como nós conhecemos, né? E hoje nós vamos dar início às epístolas. O que são epístolas? Epístola nada mais é do que uma carta. Eu tenho 30 anos, mas eu peguei a época da carta ainda, viu? Já recebi muito telegrama, cartinha à mão, né? A gente escrevia. Teve um tempo que eu estava fora do Brasil, minha mãe me escreveu cartas, eu escrevia para eles também. Então, naquela época já tinha e-mail, já tinha redes sociais, mas a carta era uma coisa tão gostosa de se receber, né? Que a gente sempre enviava um para o outro. E de vez em quando minha mãe ainda envia para uma irmã minha que mora fora do país também. Então, carta é exatamente isso, né? É uma carta escrita a alguém ou a um grupo de pessoas. E hoje nós vamos estar analisando duas epístolas, duas cartas. A carta de Tiago e a carta aos Gálatas. Por que a carta de Tiago se diz carta de Tiago e a carta aos Gálatas se diz carta aos Gálatas, né? Não é de Gálatas. Porque na epístola de Tiago não existe um público-alvo, não existe um público claramente, um foco para quem essa carta foi escrita. E na epístola, na carta aos Gálatas, a carta é clara e abertamente escrita aos Gálatas, ou seja, o povo que morava nessa região e eles eram conhecidos como Gálatas, né? Então, nós vamos entender o que isso significa, quem são essas pessoas, que público é esse. É interessante saber que os livros da Bíblia, eles são divididos em estilos literários, assim como os livros em que nós conhecemos. Não existem livros de poesia, livros de prosa, romance, novela. Existem gêneros literários e a Bíblia também não está fora disso, né? Os seus autores escreveram baseando em gêneros. E o gênero carta é um gênero que é caracterizado por ter um autor e um público. Quem escreve, o autor, e para quem ele escreve. É isso que caracteriza uma carta, né? Naquela época que a gente está estudando lá para fazer concurso público, vestibular, ou até mesmo na escola, quando a gente estuda para fazer redação, existe o gênero carta. E uma carta, uma epístola, nada mais é do que isso, né? Existe alguém que está escrevendo e existe para alguém que está recebendo aquela carta. O conteúdo da carta realmente não é sobre um gênero específico, né? Eu posso escrever em prosa, posso escrever uma narrativa, posso escrever poesia até se eu quiser. Mas o gênero carta, por exemplo, as cartas que nós vamos ler hoje, que vamos comentar hoje, elas são diferentes dos salmos, por exemplo, que são abertamente e claramente um gênero de poesia. Então, o que caracteriza uma carta, uma epístola, é exatamente essas duas características, né? Você tem alguém que escreve e alguém que recebe essa escrita. Então, sem mais delongas, vamos nos ater aqui ao estudo dessas duas cartas, dessas duas epístolas, que são a epístola de Tiago e a epístola aos Gálatas. Bom, como está aqui, meus irmãos, eu hoje preparei um PowerPoint, então se você estiver vendo do seu celular, talvez fique bem pequenininho, apesar de que eu fiz slides com a letra grande. Se você estiver vendo do computador ou da televisão, enfim, talvez você tenha uma visibilidade um pouco melhor. Mas nesse PowerPoint aqui eu tenho um resumo dessa epístola de Tiago. A autoria é possivelmente do Tiago, um dos irmãos de Jesus. Jesus, o mestre, tinha irmãos, os seus pais, José e Maria. Eles tiveram filhos, como qualquer casal, né? Daquela época que tinha um monte de filhos. E ele tinha um irmão chamado Tiago. E ele é possivelmente o autor dessa carta, viu? A epístola de Tiago tem uma data aproximada de 45 depois de Cristo. O que significa esse 45 depois de Cristo? Ela foi escrita 45 anos depois que de Cristo ter nascido, né, da Era Comum. Bem antes do primeiro concílio de Jerusalém,
que se deu por volta de 50 depois de Cristo. Concílio de Jerusalém é aquele episódio narrado em Atos capítulo 15, quando os principais pregadores e pastores, como Paulo, Pedro, Tiago, até mesmo Tiago, se reuniram e decidiram aí quais seriam os parâmetros da doutrina e do proceder cristão. Tá? O irmão Márcio falou sobre esse concílio, o Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio teológico, o primeiro tratado teológico da igreja, como a gente conhece hoje. Então, como essa carta, essa epístola foi escrita em 45 depois de Cristo, ela é considerada a epístola mais antiga do Novo Testamento, ou seja, ela foi a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. Segundo o historiador Flávio Joséfo, né, que é um historiador muito, muito conhecido do Império Romano lá, dessa época, Tiago foi morto por volta do ano 62 depois de Cristo. Então, ele viveu aí mais de 10 anos depois que ele escreveu essa carta dele. Então, vamos ver aqui qual é o tema principal da carta de Tiago. Bom, Tiago, quando a gente lê a epístola de Tiago, que não é uma epístola muito longa, não é uma carta muito longa, né? Nós temos aí 5 capítulos, e é uma carta bem interessante de se ler. E agora nós vamos para as aplicações práticas. Como eu sempre comento, a gente não vai ficar se atendo aos temas, nós não vamos ficar nos atendo à leitura exaustiva do texto em aula, porque isso nós fazemos durante a semana. Aqui nós fazemos alguns comentários acerca do que foi escrito. Claramente, Tiago escreveu aos irmãos convertidos ao cristianismo, ou seja, o que ele estava escrevendo para um público que já tinha se convertido ao cristianismo, e que começou a apresentar provavelmente algumas assimetrias de caráter. Ao meu entender, quando comecei a preparar a aula, essa é uma carta que aborda a simetria do caráter cristão. O que é simetria do caráter cristão? Eu gosto muito dessa expressão, simetria de caráter. Quem falou ela e quem fala muito sobre isso é um pastor chamado Antônio Carlos Costa, pastor da Igreja Presbiteriana, e ele também é o líder da ONG Rio de Paz. E ele fala muito sobre simetria de caráter, que é um problema grave, inclusive hoje na igreja brasileira, né? Nós temos um Brasil extremamente, onde a religião evangélica é muito abrangente, tem muitas pessoas evangélicas no Brasil, mas tem pouquíssima mudança de vida. E nós, como cristãos, existe um padrão, existe uma balança que pesa aí, que é a balança do proceder cristão. E como que funciona esse proceder cristão? A simetria de caráter, a simetria é exatamente estar tudo linear, né? Essa balança não está pendendo nem para um lado, nem para o outro. E Tiago, na sua epístola, a sua carta adereçada aos cristãos, né? Os irmãos que tinham se convertido ao caminho, como o irmão Márcio falou na última aula, né? O cristianismo não era chamado de cristianismo lá no início, né? Ele era chamado de o caminho. E a esses irmãos, Tiago diz que era necessário ter simetria de caráter. Então, para mim, o tema principal dessa carta é esse. Bom, em Tiago, capítulo 1, no primeiro capítulo, ele dá 2 ensinamentos importantes no primeiro capítulo. A diferença entre provação e tentação. Ele diz que Deus não tenta a ninguém e que Deus nos prova para fortalecer a nossa fé. Então, vamos tentar entender o que isso quer dizer aí. Nós temos em Tiago, capítulo 1, de 2 a 3, que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, nós temos a primeira coisa aí. Tiago falando de provação. Provação é motivo de alegria, mas eu devo me alegrar nas provações? Eu devo gostar das provações? Vamos nos lembrar da oração do Pai Nosso, onde Jesus Cristo ora pedindo para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Vamos entender a diferença entre essas duas coisas que eu aprendi muito novinha já na igreja. Por isso que é a importância da educação cristã para as crianças, né? Provação é, como a palavra mesma já diz, é uma prova. Quem aplica a prova no aluno? Não é o professor? O professor não quer o bem deste aluno? Então, a provação aplicada por Deus na vida do cristão, ela é como se fosse uma prova mesmo, nos tornando mais fortes, onde o nosso conteúdo aprendido no decorrer da nossa vida, ele é colocado em prática. E quando ele é colocado em prática, nós nos tornamos mais fortes. Então, Deus,
a aprovação, realmente, ela vem, a aprovação é como um professor aplicando no seu aluno. E mais à frente, Tiago vai falar sobre tentação, ok? Vamos ver aqui o que significa tentação. Então, Tiago 1, de 12 a 15. Deus, efetivamente, ele pode aplicar provas em nossas vidas para que nós nos fortaleçamos, mas nunca além do que a gente vai aguentar, nunca de maneira sádica. Deus não aplica em nós exercícios de fé que nós não vamos aguentar, que nós não vamos suportar. Agora, a tentação é diferente. A tentação, ela surge da maldade no nosso coração. A tentação, a palavra tentação, é quando a gente se sente tentado a fazer algo. A própria palavra tentação é uma palavra que remete à maldade, que remete ao pecado propriamente dito. E por que existe esse senso comum de que tentação não é uma coisa boa? Porque lá no fundo a gente sabe que a tentação vem do nosso coração, e Tiago, ele realmente explica isso pra gente. Como que funciona isso? Feliz é o homem que persevera na provação. Então, é o homem que foi provado por Deus e perseverou na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Agora, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém mesmo tenta. Deus, como um Deus soberano, é impossível tentar ele, porque Deus não se sente cobiçado, ele não cobiça a maldade. E Deus, porque ele não se sente cobiçado pela maldade, ele também não tenta a ninguém, porque nosso Deus não é um Deus sádico que vai ficar tentando ali medir o nosso limite. A tentação, ela é a medida do nosso limite, até onde a gente pode ir sem cair no abismo. A aprovação, ela é diferente. Um professor, quando aplica uma prova em um aluno, é para fortalecê-lo, sabe? Eu lembro de provas na escola e na faculdade que quando eu terminava eu falava, caramba, eu realmente sabia aquilo. Esse é o caráter da aprovação, mas a tentação é diferente. Cada um, porém, é tentado, Tiago nos diz aí no capítulo 1, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, é isso que Tiago nos diz. Ele diz que a tentação começa em nosso coração. No nosso coração, é como se fosse uma gravidez. No nosso coração, a gente tem desejos maus. E quando a gente cai nessa tentação, o pecado nasce. Então, o pecado não nasce quando eu penso. A gente não tem como impedir os pensamentos que vêm à nossa cabeça. Mas a gente tem como impedir as nossas ações. E a gente tem como impedir que o nosso coração se torne cada vez mais mal. Para que a gente possa diminuindo a cobiça e a concupiscência da nossa carne, os maus desejos da nossa carne. Então, qual é a solução para isso? A solução é fazer como na oração do Pai Nosso, pedir ao Senhor que nos fortaleça na nossa fé e não nos deixe cair em tentação, ok? Uma outra questão que aparece aqui no livro de Tiago, na carta, e aí já é mais propriamente acerca da simetria de caráter. Tiago vem falando aqui de como que deve ser o proceder cristão, que simetria é essa, como que a gente deve ser. Tiago, ainda no capítulo 1, dos versículos 21 ao 25, diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, olha aqui. Para mim, esse é um dos temas centrais do livro da carta de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se nós nos tornarmos somente ouvintes da palavra, nós estamos nos enganando, como alguém que vai todo dia para a escola, mas não está matriculado lá, não vai conseguir pegar o diploma. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, essa é a palavra de Tiago acerca da simetria de caráter. Tiago nos dá um exemplo prático da simetria de caráter cristão.
E qual é um outro exemplo prático? Aqui ele está dizendo qual deve ser o proceder cristão, o proceder daquele que pratica a palavra, não só que ouve. E como seria a aplicação prática dessa simetria de caráter? O que significa isso? Um bom exemplo, e Tiago fala muito sobre isso, é controlar o que você diz. O pecado da língua é um pecado gravíssimo. Quem já fez o curso de discipulado na nossa igreja, nós temos ali 2 lições sobre língua, língua 1 e língua 2, em que nós aprendemos os perigos da língua. Você com certeza já teve alguma experiência nessa área, ou já viu alguém fazendo isso. Eu lembro que minha mãe contava uma metáfora, uma parábola para a gente quando a gente era criança, e meu pai também falou isso algumas vezes, que ela dizia, quando você faz uma fofoca sobre alguém, um mexerico de alguém, e depois você pede desculpa para essa pessoa, é como se você pegasse um travesseiro de penas, rasgasse o travesseiro de penas, abrisse na janela de um castelo e chacoalhasse ele. E aí uma pessoa vira para você e diz, agora pega todas as penas de volta e coloca dentro do travesseiro. É impossível. Assim como você jogar um punhado de areia do mar para cima e tentar catar todos os grãos. É impossível. As palavras, depois que elas saem de nós, elas tomam uma proporção devastadora, imensa. Então, Tiago, no livro dele mesmo, nos alerta na sua carta, ele nos alerta que o proceder cristão deve ser um proceder de domínio próprio, de dominar o que se diz. Então, ele diz aqui. No capítulo 2, ele diz... Não, perdão. Ainda no capítulo 1. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, falando de simetria de caráter, nós temos 3 traços da simetria de caráter aqui. 1, refrear a sua língua, colocar um freio na sua língua, que é o domínio próprio. 2, cuidar dos órfãos. E 3, cuidar das viúvas. Poxa, Esté, mas na nossa comunidade não é tão comum essa comunidade de pessoas, órfãos e viúvas. Vamos lembrar que naquela época era uma época onde os homens saíam muito para trabalhar, os homens é que traziam o sustento para casa, na sua maior parte das vezes, e existiam muitas guerras, muita fome, era muita pobreza. Então, órfãos e viúvas configuravam o grupo de pessoas que eram as pessoas em maior vulnerabilidade social, porque eram mulheres que não podiam trabalhar e crianças que não tinham força de trabalho, não podiam trazer dinheiro para casa. Então, o que significa cuidar do órfão e da viúva? O que significa para nós hoje cuidar do órfão e da viúva? Cuidar daquele grupo de pessoas que está em vulnerabilidade social. A gente olhar à nossa volta, ver quem precisa, e essa é a religião verdadeira. Essa é a religião verdadeira. É cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo, que é um outro traço da simetria de caráter aí, abordado por Tiago. Já no capítulo 2, Tiago aborda um outro traço dessa simetria, que é que aquele que se diz cristão, há uma implicação: não fazer acepção de pessoas. Vamos ver aqui. Tiago, no capítulo 2, de 8 a 9, diz: Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, um outro traço do cristianismo é não sermos parciais com as pessoas, ou seja, nós tratarmos pessoas especiais de maneira especial e pessoas sem prestígio de maneira não prestigiosa. Devemos tratar a todos igualmente. Esse é um traço do cristianismo. Por que isso é grave? Porque ele diz aqui no capítulo 2 que quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Isso está na lei. Lá no Velho Testamento, na cultura judaica, você poderia cumprir todas aqueles mandamentos, mas se você quebrasse um, você quebrava todos, porque Deus é um Deus santo. Então, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Na verdade, Tiago 2,
de 10 a 11, que acabamos de ler, está explicando o que ele falou em Tiago 2, de 8 a 9. Ele diz: se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, o que ele está querendo dizer? Se você não adultera, se você não mata, se você não rouba, mas se você é parcial com as pessoas, você está cometendo um pecado de quebrar a lei por inteiro. Tamanha a gravidade de caminhar com Cristo. Nós conversamos bastante sobre isso quando a gente estava lendo os evangelhos. O que significa caminhar com Cristo? O discipulado, ele exige tudo, e nós vamos ver isso hoje nessas duas cartas, tanto em Tiago como em Gálatas, são cartas duras, com palavras duras. É importante, como cristãos, nós sabemos, ninguém está obrigando a gente a viver a caminhada cristã. A gente decidiu isso porque isso nos trouxe alegria e porque nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e morreu pelos nossos pecados. Se nós entendemos isso e decidimos viver por esse Cristo, não existe meio cristianismo. O cristianismo exige tudo. Então, ele exige que eu ame ao próximo, ele exige que eu sirva aos que estão em vulnerabilidade, ele exige que eu refreie a minha língua, né? E lá em Gálatas nós vamos ver que não é muito bem sobre religião, né? Não é cumprir um grupo de obrigações porque está na lei, mas porque entendemos que é a fé, pela fé. Vamos dar a continuidade. Um outro aspecto da simetria de caráter é a diferença de fé e obras. Tiago, capítulo 2, de 18 a 24, diz o seguinte: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Então, nós vemos aqui que Tiago vai explicando que a fé e as obras caminham juntamente. Por quê? Porque crê até o diabo crê. Acreditar que Deus é Senhor, ele crê, ele sabe. Acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele crê, ele sabe. Mas o que caminha junto com a nossa crença tem que ser o nosso proceder. Mais uma vez, acerca da simetria de caráter. Em Tiago 3, ele vai falando mais uma vez sobre dominar sobre a nossa língua. Ele compara o ter domínio próprio sobre a língua como colocar um freio na boca de um cavalo para que ele não vá nem para a direita nem para a esquerda, né? Para que a gente possa guiar ele. Ele faz uma outra metáfora também. Ele diz que a língua pode ser como um navio, né? Aquela parte do navio que mexe para um lado, mexe para o outro e vai para um lado ou vai para o outro. Né? Se um cavalo, que é um bicho imenso, pode ser domado por um freio, e um navio, que é imenso, pode ser direcionado por um objeto tão pequenininho, que dirá a nossa língua. A nossa língua é pequena, mas ela pode ser um membro mortal. Ela pode dar vida ou matar pessoas. E depois ele diz, né, no capítulo 3, já no finalzinho, no versículo 12, ele diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, da mesma fonte de água salgada não pode produzir. A mesma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele compara uma língua que amaldiçoa, que faz fofoca, que realmente uma pessoa que não tem domínio próprio, ela pode adorar a Deus com essa mesma língua? Na segunda-feira, ela vai para o portão de casa, coloca uma cadeirinha, faz fofoca da rua inteira. No domingo, ela é capaz, assimetria em uma pessoa que no sábado está no portão fazendo fofoca e no domingo está na igreja louvando ao Senhor? Não há simetria de caráter nisso. Então, Tiago nos alerta sobre os perigos da língua. Já no capítulo 4, ele vai explicando por que há tanta simetria? Por que lutamos tanto entre nós e com outros? São por causa das nossas próprias paixões. Lembra que lá em Tiago 1,
ele vai explicando acerca da tentação, ele vai dizendo que nós somos tentados pelas nossas próprias paixões. Por que Jesus não caiu em tentação quando foi tentado pelo diabo? Ele não caiu em tentação porque Deus não pode ser tentado pelo mal, porque nele não há maldade. Mas em nós há muita maldade. Então, por que ainda há tanta dissensão? Por que o nosso caráter ele é tão corrompido? Por que é tão difícil? Por causa das nossas paixões. É importante, meus irmãos, organizar os nossos afetos. E isso é muito importante para que estejamos com o coração no lugar certo. Qual é o antídoto para a assimetria de caráter? Se submeter a Deus, fazer a entrega de direitos. Vamos dar uma olhadinha aqui em Tiago, capítulo 4, de 7 a 10, que diz o seguinte: portanto, já que é tão difícil caminhar, já que é tão difícil ter um caráter cristão, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Como ter simetria de caráter? Como ser um bom cristão? Como que funciona isso? Porque a gente está aqui falando sobre tantos traços negativos do nosso caráter e de como que Deus é santo. Como que funciona isso? Como funciona qualquer equação na vida cristã? Se submetendo ao Senhor. Bom, chegamos ao capítulo final de Tiago, estamos indo para Gálatas, né? Então, Tiago, no capítulo 5, ele faz advertências sobre a riqueza. Não que ser rico seja uma assimetria de caráter, mas a riqueza ela pode gerar dois problemas principais que Tiago alerta. O primeiro é reter fraudulosamente o salário de trabalhadores honestos. Isso é muito comum a pessoas ricas. Reter o salário de pessoas, ou seja, ela pegar o dinheiro da pessoa e não dar um salário justo, né? Ela fazer negócios fraudulentos com o dinheiro de seus trabalhadores. E um outro perigo muito grande das riquezas, o segundo perigo, além de reter o dinheiro dos pobres, é oprimir os pobres por meio do seu poder aquisitivo, que é algo muito comum à riqueza, é você usar a sua riqueza para oprimir as pessoas. Então, são dois perigos aí da riqueza. Bom, chegando ao final do capítulo 5, nós temos aí um versículo que nos alerta também sobre a perseverança. A gente tem vivido tempos muito difíceis, meus irmãos. A pandemia tem deixado marcas profundas na nossa sociedade, na nossa saúde mental, na nossa saúde econômica do país até. O sofrimento constante e sem fim, ele pode causar em nós um desânimo e desespero. Mas as palavras de Tiago são de encorajamento. Ele diz: estejam pacientes e fortaleçam o coração. Vamos ver aqui o que ele diz sobre isso. Sejam também pacientes, Tiago 5:8. E fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, mais uma vez eu gostaria de encorajá-los a não desistirem da caminhada cristã. Não desistam hoje. Não desistam. Continuem em perseverança, porque o que nós vamos colher é fruto de eternidade. Olha só o que ele diz aqui em Tiago 5, versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, meus irmãos, Jó é um exemplo da perseverança, de como o Senhor pode exaltar aqueles que são perseverantes. Não desistam, não desanimem. Ok? Já no final, no versículo 16 de Tiago 5, ele vai falando sobre a importância da oração. Não obstante, ele traz isso, não é à toa que ele traz a importância da oração junto com a importância da perseverança. Ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se hoje você está achando que a sua oração não tem poder, que a sua oração não passa do teto, eu sempre gosto de lembrar, né, lá de Apocalipse capítulo 5, que as orações dos santos estão dentro é como incenso, faz parte
daquele lugar da adoração do Senhor, ou seja, Deus ouve as nossas orações. Sejam perseverantes na oração. Tiago traz aí a questão da oração na mesma narrativa em que ele fala sobre perseverança, na mesma narrativa em que ele fala sobre Jó. Né? Quem já leu aí o livro de Jó, viu que Jó foi um homem muito sincero com Deus. Quando ele estava em dor, ele falava, Deus, estou sofrendo, né? E depois, no final, quando ele estava em adoração, ele adorou o Senhor. Então, a oração não é só quando a gente está bem, né? A oração é o relacionamento com Deus, é o lugar de calma, é o lugar do silêncio, é o lugar onde eu e Deus estamos em perfeita sincronia. E o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, ou de Jó também, pode falar conosco e nos fortalecer. Então, sejam perseverantes na oração. Bom, chegamos aí à Epístola aos Gálatas, né? Então, vamos entender aqui que carta é essa e como que funciona aí a carta de Paulo. Aí Paulo entra na nossa narrativa aqui, né? Então, a Epístola aos Gálatas, a autoria é de Paulo. Isso, é claro, não é discutível, porque ele fala isso no capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, tal, ele diz que ele está escrevendo aos Gálatas, né? Já no início do capítulo 1, ele diz quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Bom, mas por que a gente está falando de Gálatas antes de falar de Romanos e Coríntios, né? Quando a gente lê o Novo Testamento, as cartas aos Romanos e aos Coríntios vêm antes de Gálatas. Gálatas é a terceira epístola, que vem depois de Atos, né? Porque a comunidade dos Gálatas surgiu antes, cronologicamente, tá bom? E essa carta também foi escrita antes do que Romanos e Coríntios, apesar de ser o mesmo autor, o apóstolo Paulo. Então, essa comunidade dos Gálatas aí foi uma das primeiras, a igreja nessa região aí, que é conhecida como a Turquia hoje em dia, essa região da Galícia, ela é o que a gente conhece hoje como Turquia, não existe mais, mas essa região da Turquia, ela pertencia ao Império Romano, e Paulo percorreu essa região, a gente pode ler sobre essa história lá em Atos também. Paulo percorreu essa região pregando, e ele começou uma igreja nessa região. Essa região pertencia ao Império Romano. Ok? Então, a gente tem aí, ó, a Galácia, não é Galícia não, perdão, Galácia, vou circular aqui para vocês verem. Que lugar é esse? Aqui, ó. Não dá para enxergar nada. Aqui, ó, Galácia. Vou deixar bem grandão para os irmãos verem, ó. Tá aqui em amarelinho. Galácia. Vocês estão vendo? Essa é a região que a gente conhecia como Galácia. Então, que é onde foi plantada essa igreja por Paulo. E esse é um mapa do Império Romano em 117 depois de Cristo. Essa região ainda existia com esse nome. Hoje em dia é a Turquia. Tudo isso aqui é a região da Turquia. Então, olha só, a gente tem aqui a Itália. E Paulo percorreu tudo isso aqui, às vezes pelo mar, às vezes por terra. E ele foi aqui para Galácia para poder pregar o evangelho, e ele plantou uma igreja nessa região aí. Ele plantou uma igreja e depois ele continuou as viagens dele. E durante o tempo dele, essa pregação, ela chegou a essa região da Galácia, e era uma região de não-judeus. O que significa isso? A região mais judaica que existia nessa época era a região de Jerusalém, como nós conhecemos, né? Jerusalém, efetivamente, ali onde fica Israel, hoje em dia, era a região mais judia que existia. Então, o evangelho começou ali. Tanto que Jesus, quando ele envia os 12 lá, no final dos evangelhos, todos têm essa cena, que é Jesus enviando, ele diz, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era o mais próximo, Judeia era mais longe, Samaria era os mais longe e os confins da terra depois. Então, Galácia pode ser considerada aí o confins da terra. Brasil, então, confins da terra, chegou até nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa foi uma das primeiras comunidades de gentios. O que é gentio? Gentio é um não-judeu, tá? E é importante a gente entender essa tensão aí com relação aos judeus, porque o evangelho foi sim pregado primeiro aos judeus. Jesus pregou principalmente aquele povo que era judeu.
né? Mas, quando a gente lê no Apocalipse, a gente vai chegar lá, tem um cântico sendo cantado dizendo: digno é o Cordeiro, santo, santo, santo é aquele que com seu sangue comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, Jesus não morreu, o seu sangue não foi somente para os judeus, foi através deles que chegou até nós. Mas a pregação do evangelho era para ser feita em todos os povos, será feita em todas as etnias. E a Galácia era uma região dessa. Então é interessante a gente pensar que o que hoje é a Turquia foi o início da igreja cristã, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de conhecer a Turquia, porque parece que lá, até hoje, tem lá um pouquinho os destroços da igreja plantada por Paulo. Bom, então essa época em que Paulo plantou essa igreja na Turquia, ali na Galácia, era uma época em que o evangelho começou a ser pregado aos não-judeus, como eu disse. E como ele começou a ser pregado aos não-judeus, uma discussão teológica começou a surgir. Os convertidos ao caminho ou ao cristianismo deveriam ou não ser circuncidados. Para quem não sabe, circuncisão era uma cirurgia de fimose feita nos bebês com 7 dias de vida. Todo menino judeu deveria ser circuncidado. E como que começou essa prática? Começou em Abraão. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, se você quiser ler a história, você vai entender um pouco melhor, quem já conhece. Quando Jesus firma um pacto com Abraão, ele fala que, a partir daquele momento, todos os homens deveriam ser circuncidados, e os bebês, homens que nascessem, deveriam ser circuncidados ao 7º dia. E isso é feito até hoje na comunidade judaica. Quando o evangelho começou a ser pregado aos não-judeus, tinha um monte de homem que não tinha sido circuncidado. Então, imagina um monte de marmanjo grande, ainda não existia anestesia naquela época. Imagina um monte de homem querendo seguir Jesus Cristo, mas pensando que teria que se submeter a essa pequena cirurgia, que não era uma coisa muito assim, muito, né, incisiva e tal, mas era uma cirurgia, era desconfortável, e começou-se a ter uma discussão muito grande sobre isso. Os homens convertidos ao cristianismo, ao caminho, deveriam primeiro se tornar judeus, ou seja, circuncidados, como desde Abraão, para depois se tornarem cristãos? E, de repente, essa discussão toma uma proporção tão grande que lá em Atos 15 a gente vê o Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio dos pais da igreja cristã. E eles tomaram uma decisão. E lá estava Paulo, Pedro, todos esses grandões aí do início da igreja, eles participaram desse concílio. E eles chegaram a uma decisão, a uma conclusão, que aqueles que se convertiam ao caminho era exigido apenas 2 coisas. Uma, que se abstivessem da imoralidade sexual e da carne de animais sufocados, né? E essas eram as 2 únicas exigências. Passou disso, era apenas cultura judaica. Imagina, você já viu um judeu, né? Chapeuzinho, o mais ortodoxo, chapeuzinho, cabelinho aqui do lado e tudo mais, tem algumas coisas. Imagina se todo cristão tivesse que começar a seguir com todos os princípios e todos os procederes judaicos para depois se tornar um cristão. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Paulo, muito inteligentemente, ele entendeu que para se tornar um cristão bastava apenas você aceitar Jesus Cristo, e isso já exigia uma simetria de caráter muito grande. Tiago já nos alertou ali em sua carta. O que eu acho muito interessante é a visão de Paulo, muito madura, numa época em que não existiam fóruns e colóquios acerca da pregação do evangelho. Tem uma missionária batista chamada Nauzira. A Nauzira foi missionária em Angola, na África, durante décadas, e ela retornou ao Brasil, e ela é viva ainda e dá muitas palestras, e ela escreveu um livro, se eu não me engano, que foi para o mestrado ou doutorado dela, que diz Evangelização ou Colonização. É um livro dela. Cheguei a ler, é muito interessante, e que levanta exatamente essa questão. Quando a gente vai até um povo não alcançado, eu estou ali para evangelizar, para falar de Cristo, ou eu estou ali para colonizar com a minha cultura? E essa já era a preocupação de Paulo ali naquelas comunidades de gentios, ou seja, de não-judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo.
esses gentios, eles deveriam ser colonizados, ou seja, eles deveriam receber o banho de loja judeu para depois se tornar cristão? Eles entenderam que não, que essas coisas eram supérfluas, que Jesus trouxe uma nova aliança, a aliança de seu sangue, que não era sobre cultura ou procederes, ou ele não era sobre dieta, ou o que você poderia comer, ou como você deveria se lavar antes das refeições. Era sobre mudança de vida. E hoje a gente entende isso muito claramente, mas imagine que naquela época, no início da igreja, isso era um problema até um pouco sério. Então, vamos continuar aqui conversando um pouco sobre esse início da carta aos Gálatas. Mas essa briga teológica, né? Bom, lá no início da igreja existia uma divisão, que era entre os que acreditavam e os que pregavam que era necessário se circuncidar para se tornar um cristão, e os que acreditavam e pregavam que não, era necessário mudança de vida, e se abster da imoralidade sexual era um traço claro da mudança de vida ou de alguém que aceitou a Jesus Cristo. Mas mesmo depois desse concílio aí, em Atos 15, as marcas dessa briga ficaram fortes ainda na comunidade gentia. Um exemplo claro são os Gálatas, que estavam sob o jugo dessa heresia. Então, esse é o contexto da carta aos Gálatas. Que contexto é esse? Paulo planta essa igreja, ele cuida dessa igreja, ele parte desse lugar deixando uma igreja forte ali com os líderes locais, ele vai para outros lugares para pregar o evangelho e, de repente, chega aos ouvidos dele de que muitos irmãos ali da Galácia estavam dando ouvidos a alguns outros cristãos que estavam tentando convencer esses irmãos da Galácia de que eles deveriam se circuncidar, ou seja, que eles deveriam ter um proceder judeu para depois se tornarem cristãos. E Paulo fica aterrorizado, porque não tinha sido isso que ele tinha pregado a eles, né? Estavam colocando um jugo muito grande sobre os ombros desses irmãos da Galácia. Então, Paulo escreve essa carta de advertência aos irmãos e ela é importantíssima para nós. Ele cita Abraão, sua fé, que foi imputada a ele como justiça. Qual é o marco para mim? Qual é a parte mais importante? Qual é o foco dessa carta? Perdão, qual é o foco dela? A liberdade que temos em Cristo, os perigos da religiosidade, os perigos que nós sofremos quando nós somos extremamente religiosos. Nós estávamos ali em Tiago falando sobre simetria de caráter, sobre o proceder cristão. Mas é muito perigoso quando a gente já começa a acreditar que é a força das nossas mãos ou o proceder das nossas mãos que nos salva ou que vai nos levar a algum lugar. E Paulo também alertou aos irmãos Gálatas acerca disso. Ele diz em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele compara a circuncisão à escravidão. Qual é o propósito da carta? Ele diz o seguinte no capítulo 1, no versículos 6 a 7. Ele diz: primeiro ele fala que é ele que está escrevendo, para quem que ele está escrevendo, e ele diz que fica muito feliz com o avanço dessa igreja, tal, e aí ele entra no assunto que ele só vai terminar no final da carta. Ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, Paulo faz um alerta aí, ele diz: eu estou admirado que vocês estão abandonando tão rapidamente o evangelho para seguir um outro evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. Ele diz que aqueles que pregam a circuncisão, ou seja, aqueles que pregam as marcas de uma religião sem mudança de vida, e ele diz que esses não estão pregando o verdadeiro evangelho, estão pregando uma mentira. E Paulo já começa assim. Bom, muitos evangelhos podem ser pregados por muitos pregadores diferentes, mas só há um evangelho verdadeiro: a salvação em Cristo e o discipulado radical, onde se entrega tudo. Depois ele vai entregando as suas credenciais, no capítulo 1 mesmo, ele diz: irmãos, já que a gente está falando de circuncisão aqui, então eu quero dizer para os irmãos: eu sou judeu, não existia ninguém mais zeloso do que eu. O irmão Márcio
nos deu na última aula, ele falou lá sobre Paulo, a sua formação, de como ele tinha sido, inclusive, um perseguidor dos cristãos. Então, ele está dizendo, olha, no início da carta aos Gálatas, se é para falar sobre o judaísmo, então vamos dizer aqui, eu era dos mais zelosos. Então, eu conheço a lei. Eu não estou aqui criticando a lei e a religião porque eu não conheço da lei. Eu sei do que eu estou falando, eu vivi essa lei, e essa lei não leva à vida eterna, somente Cristo leva à vida eterna. Isso aí é no capítulo 1. Em Gálatas capítulo 2, ele fala que ele esteve presente no concílio de Jerusalém, e ele reafirma aqui o papel dele de pregar aos gentios. Ele diz que Pedro foi chamado para pregar aos judeus, e ele tinha sido chamado para pregar aos não-judeus. Para nós, meus irmãos, isso pode não parecer grande coisa, né? Para que eu vou dar importância a isso? Mas é importante nós sabermos que Deus é um Deus plural para um mundo plural. Deus chama pessoas diferentes para propósitos diferentes. Deus chamou Pedro para um grupo de judeus para pregar aos judeus porque ele tinha um propósito através da vida de Pedro. E ele chamou Paulo para pregar aos não-judeus porque ele tinha um propósito na vida de Paulo. E qual é a aplicação para a nossa vida hoje? Nós temos pessoas diferentes para propósitos diferentes, né? Nem todo pastor tem que ter o mesmo perfil, nem todo professor tem que ter o mesmo perfil. Assim como você não tem que ter o mesmo perfil de um pastor. Deus te fez diferente para alcançar pessoas diferentes. Existem lugares onde só você vai chegar e é você que Deus quer usar. Então, se até Paulo entendeu o lugar dele no mundo, e ele falou aqui no capítulo 2, né, sobre ele e Pedro, sobre a diferença do lugar de cada um, nós também devemos entender a nossa responsabilidade, o nosso lugar, o nosso papel e pregar. Ele diz, Gálatas capítulo 2, de 8 a 9, ele diz: Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita para mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Aqui Paulo ainda está dando as credenciais dele, dizendo que ele foi enviado para pregar aos Gálatas, mesmo aos gentios. Bom, nós sabemos aqui que Paulo tem essas credenciais para pregar aos nossos irmãos. Ele teve as credenciais para pregar aos gentios. E agora nós vamos começar a ver Paulo aqui defendendo a justificação pela prática da fé. Então vamos ver aqui o que isso quer dizer. Gálatas 2, de 16 a 21, diz o seguinte: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos entender o que esse texto quer dizer? Vamos lá. Ele começa dizendo aqui, né? Ele começa dizendo: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que a fé é que nos justifica. E ele vai dizendo: assim nós também cremos que em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Por quê? Pela prática da lei ninguém será justificado. Ele diz a mesma coisa cerca de 3 vezes. Isso é uma característica de Paulo, por conta lá da escola de filosofia grega, né, que ele estudou muito isso. Ele diz, rediz e diz de novo.
né? Nesse parágrafozinho aqui, no versículo 16, Gálatas 2,16, ele diz e rediz a mesma coisa algumas vezes. Ele está dizendo, não somos justificados pela lei, somos justificados por Cristo. Ele diz, se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Então, ele está dizendo, se nós procuramos justificação no Senhor Jesus, e a gente fica aqui na nossa maluquice achando que é pela obra das nossas mãos, então calma aí, se a justificação vem por Cristo, e isso que eu busco é em Cristo, então Cristo é ministro do pecado. Porque se se é pela obra das minhas mãos e eu sou pecador, então Cristo é o ministro do pecado. E ele diz claro que não. Se reconstruo que destruir, provo que sou transgressor. O que isso quer dizer, meus irmãos? Antes de nós aceitarmos a Jesus Cristo, nós achávamos que é pela força do nosso braço, não achávamos? A gente achava que tudo que a gente fazia ia levar a gente para o céu. Quantas e quantas pessoas eu já participei de alguns evangelismos, algumas coisas, você pergunta para a pessoa, você acha que você vai para o céu? A pessoa fala, eu sou uma pessoa boa, é claro que eu vou para o céu. Uma pessoa sem Cristo acha que vai para o céu porque é uma pessoa boa. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente passa a compreender que não é por causa da minha bondade, porque a balança da minha bondade nunca vai se equivaler à justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se o que eu faço por meio da religião é o que justifica a minha salvação, então eu sou o meu próprio Deus. É isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo para os Gálatas, bom, já que vocês acham que é a circuncisão que salva vocês, então vocês são o próprio Deus de vocês. Se vocês acham que é pegar o instrumento de cortar lá o bisturi e fazer a cirurgia de fimose num menino que não era mais naquela época, nessa comunidade, todos já eram homens crescidos, porque não eram judeus de nascença. Então a gente está falando de circuncidar homens adultos, provavelmente. Se vocês acham que é através dessa ação que vocês serão salvos, então quem salva é a ação e não a fé em Cristo. Meus irmãos, se nós achamos que o que nós fazemos para Deus é o que nos salva, então nós somos o nosso próprio Deus. Porque se o poder da minha salvação está no que eu faço, então Deus é inútil. Cristo morreu inutilmente. Como no versículo Gálatas 2:21 diz. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, isso é muito grave. Quando a gente começa a achar que a justiça vem pelo que eu faço, ou a salvação, ou o céu vem pelo que eu faço, eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Então eu sou o meu próprio Deus, eu não preciso do Senhor Jesus Cristo. É só mandar imprimir um modelo 3D da minha cara, botar num altar na minha sala e todos os dias entregar ali alguma oferenda. Porque se é o que eu faço, então eu sou meu próprio Deus. A gente precisa virar a chave de quem é o Deus da nossa vida. Não é o que eu faço. Depois ele vai dizendo assim, ele vai começando a dar as credenciais da fé. A fé que nos dá o Espírito Santo. Gálatas capítulo 2, versículo 3 diz. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Ou seja, a lei não traz o Espírito Santo, quem traz é a fé. Em Gálatas 3:3 ele diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo Espírito próprio, pelo esforço próprio? É um perigo gravíssimo da idolatria e é um perigo gravíssimo e é um alerta para nós hoje que se os Gálatas fizeram isso, nós continuamos fazendo. Eu posso afirmar que os cristãos até hoje seguem fazendo. A gente começa pela fé, a gente reconhece, não é pela minha obra, não é pelo que eu faço, é Cristo em mim, ele me salvou. E de repente a gente começa a caminhar na caminhada cristã e a gente esquece que Deus é o nosso Deus e começa a achar que é o que a gente faz. Ele diz, vocês começaram pela graça de Deus e agora vocês querem continuar a caminhada pelo esforço próprio? Desde Abacuque até Gálatas e até Lutero, ele diz, o justo vive pela fé. Né? Lá em Gálatas 3:11, ele diz o seguinte, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. E aí ele cita Abacuque, ele diz, pois o justo viverá pela fé. E Abacuque era um profeta lá do Velho Testamento, no finalzinho do Velho Testamento,
Eu peguei o texto para nós aqui, ele diz em Abacuque 2:4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Desde lá em Lutero, também na Reforma Protestante, Lutero falou: o justo viverá pela fé. É assim que a gente vive. Então, calma aí, Esther, vamos lá. Se a gente está falando tanto de lei, e se a lei não tem poder nenhum, por que os judeus tinham uma lei? E por que essa lei foi escrita por Deus, então? Vamos entender aqui qual é o propósito da lei? Paulo nos explica no capítulo 3 ainda. Qual é, então, o propósito da lei? Gálatas 3:19 e o 24 também. Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Versículo 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, é exatamente isso. Esse é o papel da lei. É o papel de funcionar como um tutor. O que isso significa? Significa que ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões. O nosso coração é mau. Lembra quando eu falei lá atrás de organizar os nossos afetos? Nós precisamos entender a concupiscência do nosso coração, as tentações. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, o coração do homem é mau. Pense que Deus tinha um propósito para a humanidade através de uma nação judaica, uma nação pequena, queria trazer o Salvador ao mundo. O que Deus faz com essa nação? Ele entrega para eles um conjunto de leis, que eram leis que iriam fazer com que eles sobrevivessem e resistissem até que Cristo viesse até nós. E eles sobrevivem e resistem até hoje. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê que Israel é uma nação poderosíssima e não é uma nação rica. Ela começou minúscula lá com Abraão. Por que uma nação tão pequena, nômade, escrava, que sofreu tanto, resistiu até os dias de hoje? Porque eles tinham um conjunto de leis que eram leis políticas, leis sanitárias, leis espirituais, e que porque eles obedeceram a essa lei, eles chegaram até aqui. Mas essa lei tem poder de salvação? Não. Nenhum aspecto da lei fala sobre a vida eterna. Nenhum. Você pode ler lá no Velho Testamento. Nenhum aspecto do Velho Testamento, o que é ensinado, o que é exigido do povo judeu, tem a ver com a vida eterna. Só tem um personagem na Bíblia que fala sobre a vida eterna, só tem uma característica, só tem um personagem na Bíblia que nos traz a salvação. E esse personagem é Cristo. Qual é o propósito da lei? O propósito de ser tutor até Cristo. É como se nós fôssemos menores de idade, nós não, né? O povo judeu fosse menor de idade e eles não tivessem ainda amadurecido. Quando eles amadureceram, Cristo veio na plenitude dos tempos e trouxe a salvação a todos. Então, Cristo e o Espírito Santo de Deus nos trazem entendimento. Então, a gente não precisa, não precisa mais de uma lei nos dizendo que os homens precisam ser circuncidados para poder continuar lá seguindo a descendência judaica. A lei, ela serve como um tutor, mas é a fé que nos salva. Vamos seguir aí. Em Gálatas 4, Paulo destrincha a questão de que éramos escravos. Ele destrincha essa questão de que éramos escravos, de crianças de que precisam de um tutor. E Paulo também, ele reforça a ideia de que aqueles que querem retornar ao jugo da lei estão voltando a serem como escravos ou como crianças. O irmão Zé Carlos comentou com a gente essa semana aí sobre aquela questão de Sara e Agar. Então, no capítulo 4 é que Paulo fala sobre Sara e fala sobre Agar. Vamos entender um pouco da história, estamos caminhando para o final da nossa aula, chegando no capítulo 5, que é o último capítulo aí de Gálatas. Abraão tinha uma promessa. E essa promessa era de que, através dele, uma grande nação surgiria. E o Salvador, o próprio Cristo, veio através dessa nação.
E ele já tinha idade avançada, mais de 90 anos, quando essa promessa foi feita. E ele vai e engravida uma de suas servas, uma de suas escravas, Agar. Quando a sua esposa legítima, Sara, engravida e dá luz a Isaac, eles mandam essa escrava embora com seu filho. Então, Paulo pega essa história e ele faz uma metáfora para nós aqui. Ele diz que a lei ela é representada em Agar, na escrava. Todos os que vivem pela lei, eles são como filhos da escrava. Ele diz que os filhos de Agar, a escrava, representam a Jerusalém, Sião, a cidade propriamente dita, aqueles que vivem em Jerusalém, aqueles que vivem de acordo com essa lei. Mas os que são filhos da promessa, os descendentes de Isaac, são filhos da livre. Ele faz uma metáfora, ele diz que tem duas faces dessa história. Tem uma mulher escrava que teve um filho e teve uma mulher livre que teve um filho. A escrava é como se fosse Jerusalém, a cidade. A livre é como se fosse a nação mundial de cristãos espalhados ao redor do mundo. E ele diz, escolham vocês, ele dá a ideia, né? Escolham vocês, Gálatas, de quem vocês querem ser filhos, da escrava ou da livre. Essa é a comparação que Paulo faz aí em Gálatas, capítulo 4. Ele diz, nós somos filhos da livre. Em Cristo, nós somos filhos de uma mulher de um casamento legítimo lá com Abraão e que dela veio, inclusive, Jesus, o Salvador. Essa é a comparação aí que ele faz. E já no capítulo 5, no final, Paulo fecha a sua carta de exortação, que é uma carta de exortação contra os perigos da religiosidade, e ele fala o seu tema central, a liberdade para o qual fomos chamados. Não voltemos ao jugo da escravidão. Então, nós temos aí em Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui a gente vê mais uma vez uma exortação a permanecermos firmes, como na carta de Tiago, mas aqui permanecer firme e não sermos domados ou dominados pelo desejo de achar que é pela força das nossas mãos que vamos ser salvos, porque isso é escravidão. Nós temos aqui, é interessante ver aqui no capítulo 5, versículo 1, que ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. A palavra novamente, não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Essa palavra novamente, nesse versículo, nos remete a um sinal de alerta para nós hoje, que nós devemos ter, como cristãos. Recorrentemente iremos voltar a esse lugar da religiosidade, de crer que a obra das nossas mãos nos salva. E aí Paulo nos escreve uma carta inteira com 5 capítulos sobre os perigos desse pecado. Se você acha que o que você tem feito para Deus é que te justifica, pare hoje. Se você acha que é a força da sua mão que está te salvando, pare hoje. Ore, peça perdão ao Senhor e peça a Ele um coração humilde que entenda o sacrifício de Cristo, para que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. E qual é o nível dessa liberdade? Que liberdade é essa e como que ela funciona? No versículo 13, ele nos explica, ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. No versículo 16, ele nos alerta, por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, que liberdade é essa? Não é a liberdade, eu vou fazer o que eu quero, eu sou livre, vou viver uma religião aqui sem nenhum tipo de classificação. Não, né? Só a gente lembrar da carta de Tiago, que é uma carta que fala sobre simetria de caráter. Fomos chamados para a liberdade, mas a gente não pode usar essa liberdade para dar lugar à carne. Vivam pelo Espírito. Quem é que nos testifica de que estamos em pecado? O Espírito Santo. Então, estejamos conectados com o Espírito Santo de Deus, todos os dias vivendo uma vida de oração, meditando na palavra de Deus todos os dias, porque assim estaremos alertas à voz do Espírito. É uma oração que eu tenho feito constantemente. Senhor, me deixe sensível à voz do Espírito Santo de Deus.
Que eu não fique como alguém que está começando a perder a audição. Que eu não fique como alguém que está começando a ter escamas nos olhos. Que eu consiga entender a voz do Espírito Santo de Deus quando me mostrando quando eu estiver pecando e dando lugar à carne. Então, a liberdade que Paulo nos diz aqui, ele diz, não é sobre vocês viverem como vocês querem, mas viverem como o Espírito Santo os alerta. Bom, e como que é essa vida no Espírito? A última parte da nossa aula, Paulo nos dá aqui um banho nos dizendo o que é viver no Espírito e o que é viver na carne. Ele diz que o Espírito tem obras e a carne humana tem obras também. Ele nos diz aqui, Gálatas 5, de 19 a 26. Ora, as obras da carne são manifestas. Tem uma lista aí de que são obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, então aqui agora a obra do Espírito, o contrário da carne. Lembra que ele nos alertou aqui? Vivam pelo Espírito e não satisfaçam o desejo da carne. É como se a nossa carne tivesse desejo por essas coisas aqui dessa lista, mas nós devemos viver no Espírito para praticarmos esses frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Alerta de Paulo para uma vida em liberdade. Como que é viver em liberdade? É viver no Espírito. Não é viver na nossa própria carne. Meus irmãos, hoje nós aprendemos com duas epístolas, duas cartas. A carta de Tiago, que nos alerta sobre a simetria de caráter, e a carta aos Gálatas, que nos alerta sobre os perigos de acreditarmos que é pela força do nosso braço que seremos salvos. Que o próprio Espírito Santo possa confirmar essa palavra no coração dos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos porque a tua palavra ela é muito eficaz, ela é verdadeira ainda hoje. Essas palavras foram escritas lá em 45 depois de Cristo, 50 depois de Cristo, e elas falam a nós hoje, em 2021. Deus, que o Senhor nos deixe sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida em simetria de caráter, como nos alerta Tiago, dominando a nossa língua, dominando os nossos maus desejos, para que não sejamos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Que nós possamos viver uma vida como Tiago nos alerta, fugindo da religiosidade e de crer que é a obra das nossas mãos que nos salva. Nos dê um coração humilde, livra-nos da vaidade, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.